Convido vocês que juntos abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Lembrando aos irmãos que essa semana nós teremos semana de oração às 6 horas da manhã, presencialmente aqui na igreja. Se você deseja buscar mais ao Senhor, separe esse tempo das 6 da manhã para estar aqui. Atos capítulo 28, a partir do versículo 11, diz assim: a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão, vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judeia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse mal algum de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra esta seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu com os ouvidos, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estai cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou
durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. Amém. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor ministre sobre nós com poder, com graça, com transformação, com mudança de mentalidade, com conversão, com santidade, com avivamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de Atos, meus irmãos, é um livro extraordinário. Quantas histórias aqui que fazem saltar o coração de alegria. Veja, o livro começa com o Cristo ressurreto, com o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, e ele está sendo visto subir, ressurreto. Agora nós vemos o último apóstolo a ser chamado, ele mesmo que se chamou de apóstolo fora do tempo, ele está agora preso por causa do Cristo ressurreto. Veja que aqui ele está dizendo ser preso por causa da esperança de Israel. E a esperança de Israel aqui é a esperança da ressurreição. Isso está muito bem explicado a partir de todo o livro. Agora nós chegamos, meus irmãos, na última parada de Paulo, na última cidade onde Paulo pisaria, a cidade de Roma. Deus havia dito para Paulo que ele deveria dar o seu testemunho em Roma. E veja quantas coisas aconteceram no meio do caminho. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua palavra. Se nós pudéssemos contar para Paulo o que aconteceria antes de chegar, certamente ele ficaria pensativo. Como é que Deus fará isso? Assim também é cada um de nós. Imagine se nós fôssemos cientes, entrar em um navio e soubéssemos que ele se arrebentaria todo na viagem. Nós certamente não entraríamos. Quantas vezes o Senhor nos proíbe de saber o amanhã, porque o amanhã nos assusta, porque o amanhã pode nos assombrar. Nós não temos competência de lidar com o amanhã. No máximo, conseguimos, olhando pelo retrovisor da nossa própria história, olhar com os fatos, lidar com os fatos que aconteceram e lidar com o dia de hoje. Sobretudo porque o ontem nós não podemos apagar. E hoje nós estamos lidando com ele ainda. O amanhã nós não sabemos. E percebemos agora que Paulo está chegando onde Deus determinou que chegasse. O capítulo 28 é um capítulo emblemático, porque ele começa com o evangelho chegando numa ilha chamada Ilha de Malta. E como a graça soberana de Deus fez os ventos soprarem em favor daquele povo perdido, e não fosse a mão da providência, toda aquela geração de Malta teria se perdido. Mas Deus fez o evangelho chegar ali, e eles foram convertidos, tantos certamente convertidos, e o evangelho subsiste nesta ilha por tantos anos depois disso. Agora, depois de sair dessa ilha chamada Ilha de Malta, nós vemos, em primeiro lugar, o fim da viagem de Paulo a Roma. O fim do trajeto. Nós vemos o trajeto já iniciando no capítulo 27. No início do capítulo 28. E agora nós vemos o fim da viagem de Paulo para Roma. E vemos aqui um prisioneiro livre para viajar. Vamos repetir isso, gente. Um prisioneiro livre
para viajar. Quem está pagando a passagem de Paulo? Ele não é. Quem é que está patrocinando a ida de Paulo para Roma? Do bolso dele não estava saindo. Uma viagem cara, de muitos dias, com alimentação, acomodações. Deus estava cuidando do trajeto. Todas as vezes que nós fazemos o trajeto que Deus manda, Deus paga a conta. Não esqueça de Jonas, que entrou naquele navio, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E quando foi para Tarsis, diz o texto de Jonas capítulo 1, que ele entrou e pagou a passagem. Todas as vezes que você desejar fazer o trajeto contrário da vontade de Deus, por vezes você vai pagar com a sua própria vida, com a sua própria paz. Mas quando você faz a vontade de Deus, Deus paga a conta da sua história. Isso tem muito mais do que simplesmente a conta no banco, com que se paga com dinheiro. Tem relação direta com o coração em paz, que deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir, porque está obediente à voz que comanda o universo. Que coisa linda. Percebemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que embora Paulo esteja preso, Deus usa recursos ímpios para que o seu servo Paulo possa falar da mensagem do Evangelho. Veja o versículo 11. Este prisioneiro livre para viajar, é o fim da viagem de Paulo a Roma. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. Aqui, queridos, o nome dessa embarcação também se chamava Dióscuro, que tem relação direta com esses 2 deuses do panteão daquele tempo. Estes deuses chamavam-se deuses gêmeos, eram espécies de padroeiros da navegação. Aquele navio era um navio idólatra, você compreende isso? Um navio feito para relembrar a idolatria romana. Mas entenda, quando Deus deseja usar alguma coisa, Ele usa porque tudo é dele. Não há nada, como disse Abraham Kuyper certa vez, não há 1 centímetro deste universo que Deus não possa colocar a mão e dizer: isto é meu. Todas as coisas pertencem a Deus. E quando Ele deseja usar para a sua glória, quando Ele deseja usar para o aumento do seu reino, Ele assim fará. Perceba aqui, estes homens que chegam com o navio de Alexandria, das partes ali do Egito, e esses 2 deuses eram muito adorados, sobretudo no Egito, ali na cultura grega também, não é? E agora começa uma viagem, com o navio, mais uma vez, cheio de ímpios, com as suas insígnias idólatras, mas o bandeirante do Evangelho está ali firme, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, sabendo que o Senhor está sustentando a sua vida. Deus levantou aqueles pássaros, aqueles corvos, que nem de seus próprios filhotes cuidam, para alimentar o profeta Elias. Você lembra? Quando Deus fizer algo, abrir uma porta, entre. Se é Ele que está abrindo, faça o que Ele manda, o que Ele ordena. Aqui, queridos, começa uma primeira etapa de 130 quilômetros de Malta até Siracusa. Siracusa também é aquela praia muito famosa por conta da guerra que chega em Siracusa, que vai culminar na morte de Arquimedes, aquele grande cientista matemático, que não vem ao caso agora. Mas o fato é que essa primeira etapa de 130 quilômetros é feita pelo mar. E o texto diz no verso 12 que chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. E de lá, margeando, chegamos a Régio. E nós temos aqui uma etapa de mais 110 quilômetros de Siracusa até Régio. E o texto diz que soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. E aqui chegamos perto do Golfo de Nápoles. No mapa você vai perceber ali que eles vão agora margeando até chegar ao destino, e esse trecho
tem aí cerca de 290 quilômetros até que eles pudessem chegar a Puteoli. Perceba então que Deus está de trecho a trecho conduzindo o seu servo, fazendo com que o seu servo, humanamente preso, seja livre para passar onde Deus manda, onde Deus ordena. E percebemos que Deus não só usa recursos ímpios, mas Deus usa também pessoas santas para fortalecer a vida do apóstolo Paulo. Veja o versículo 14 e o versículo 15. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Ô gente, que preso é esse? Que fica 7 dias ali sendo convidado na casa de irmãos, comendo, bebendo, se alimentando, conversando, partilhando do evangelho. Veja que Paulo está preso, mas ele é livre, porque Deus assim quis. Depois partimos para Roma. Verso 15. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 vendas. Leia comigo agora. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Gente, esses irmãos aqui tinham recebido uma carta de Paulo há um tempo, a carta aos Romanos. Você sabe que tem uma carta no Novo Testamento chamada Carta de Paulo aos Romanos. E Paulo ainda não conhecia esses irmãos. Na verdade, o pedido de Paulo é um pedido de apoio, de socorro ministerial para que ele pudesse pregar em outros lugares. E agora ele está vendo e está reconhecendo esses irmãos. Agora imagine a cena. O texto nos mostra aqui a geografia desse encontro. O texto fala que eles chegaram até a praça de Ápio e a 3 vendas. A praça de Ápio, que na verdade é ligada à estrada de Ápio, é considerada a rainha das estradas romanas. Disse que ela é a mais reta e a mais linda estrada de Roma. Alguns vão dizer que é a estrada mais linda, mais reta que existe. É uma maravilha, feita pelos romanos cerca de 300 anos antes de Cristo. Aquela estrada estava pronta, gente. Perceba aqui que coisa linda. Deus soberanamente governando a história para que aquela estrada estivesse pronta para o seu servo passar. Perceba isso. Percebemos em torno da história que Deus foi conduzindo os fatos para que o seu nome fosse glorificado. Olhe para os povos ímpios que tentaram contra o povo de Deus. Todos eles acabaram cooperando para o avanço do evangelho. Se você olhar para os babilônios, você perceberá isso na época ainda do profeta Daniel. Você vai perceber que eles foram usados para a disciplina do povo de Deus. Se você olhar para os medo-persas, você vai perceber que eles foram usados para a libertação do povo de Deus, ao retorno do exílio. Se você olhar para Alexandre o Grande, para os gregos, você vai perceber que Deus usou esta nação para dar um novo idioma ao povo de Deus, sair da obscuridade do hebraico antigo e entrar agora pelas vias da gramática grega, o inglês da época, o mais falado de todos os idiomas. Mas os gregos agora estão sendo usados para abrir estradas, para que o evangelho entrasse nas artérias da humanidade. Veja que Deus não dá nenhum ponto sem nó. O tempo inteiro nós percebemos a mão de Deus conduzindo, e agora chega um embaixador da parte de Cristo em Roma, e ele está naquela estrada reta para dizer qual é o caminho reto da salvação. Percebemos aqui que coisa extraordinária, Deus usando o seu prisioneiro mais livre da história para falar da liberdade que há em Cristo Jesus. Os homens, as mulheres, os cristãos daquela região agora vêm encontrar-se com Paulo. Imagine que linda aquela chegada da praça que finaliza a Via Ápia. O contexto arborizado,
certamente muito movimentado, e os irmãos ali abraçando Paulo, dizendo: seja bem-vindo, que bom conhecê-lo. Sabe o que isso traz para o coração de Paulo? Ânimo. Meu irmão, minha irmã, por vezes o que nos falta não é uma paisagem bonita, não é um caminho reto. O que falta na nossa vida são pessoas que nos abracem. E Paulo tem isso aqui. Gente santa de Deus, enviada por Deus para estar ao seu lado naquele momento difícil, porque a paisagem era bonita, mas o momento era de angústia profunda. Paulo estava preso por causa do evangelho, mas ele recebe o abraço de seus irmãos na fé. Que bênção, meus irmãos. Para cada tempo de angústia, Deus levanta pessoas para estarem ao nosso lado, para serem o abraço dele mesmo para nós. O abraço do Espírito para nós. A companhia de Deus na nossa caminhada. Há quantas pessoas anônimas, pessoas que a mídia não conhece. Nós não sabemos o nome desses irmãos e irmãs. Mas o que alegrou o coração do apóstolo Paulo não era que eles sejam famosos ou que eles fossem ilustres, mas que eles estivessem presentes naquele momento. É nessa hora, queridos e queridas, que nós lembramos que Paulo foi passando pela Via Ápia até chegar a esses irmãos e certamente percebeu ao seu redor, na caminhada, nas margens dessa via, os túmulos e as catacumbas dos crentes, porque em alguns momentos e algumas partes dessa via estavam ali as catacumbas dos crentes que por causa do evangelho foram ceifados na vida. E eu estou certo que Paulo estava caminhando como alguém que sabia que, preso que estava pelo evangelho, poderia ter a sua vida perdida, mas ele sabia que antes disso deveria ganhar muitas vidas para Jesus. Percebemos aqui então que este preso, mas livre da história, estava ali, livre para viajar. E Deus nos mostra o último trajeto da viagem de Paulo. Mas agora, no segundo movimento do texto, nós vemos o ministério de Paulo em Roma. Paulo chegou a Roma. E nós vemos aqui, dos versos 16 a 31, Paulo, o prisioneiro que estava livre para pregar entre os judeus. Sim, havia judeus lá em Roma. Veja aqui os versos 16 até o 27. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército. Leia comigo agora. Mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Veja que Deus cuidou da chegada de Paulo a Roma. Deus cuidou do local que Paulo estaria. Porque neste momento o que Paulo precisaria não era de uma cela somente, mas era de um centro de evangelização. Você entendeu isso aqui? Paulo tinha que ter visibilidade e liberdade para falar do evangelho. E Deus promoveu o aluguel de uma casa onde Paulo estava sozinho, longe de outros presos comuns. E agora ele tem uma escolta particular. E nessa escolta particular, ele não é impedido de pregar o evangelho. Você percebe aqui que muitos generais, muitos imperadores, muitos filósofos, muitos comerciantes chegaram até Roma. Mas ninguém chega com o prestígio que Paulo chega. Porque Paulo não tem um nome entre os homens, mas Paulo tem o seu nome na boca do seu Deus. Isso é ser bendito. Paulo foi chamado pelo próprio Deus para estar ali. Paulo não foi enganado para estar ali. Paulo não foi levado pelos romanos ou incitado pelos judeus primeiramente. O Senhor em todo tempo estava levando o seu servo e mais uma vez nós vemos que a mão do Senhor está cuidando do seu servo. Agora veja ele entre judeus. Passados 3 dias ele convocou os principais dos judeus. Reunindo-se, disse-lhes: irmãos, nada fiz contra esse povo.
contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar por não haver crime algum digno de morte, mas quando os judeus opuseram-se a isto, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha do que me acusar. Por essa razão vos convidei para vos ver e falar, e estou preso, agora lê comigo, eu estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. A esperança de Israel que Paulo fala, isso está visto em outros textos, é a esperança da ressurreição de Jesus. Lembra no Areópago? Tiago pregou isso hoje de manhã. Os atenienses também, quando ouviram sobre a ressurreição, não, sobre isso te ouviremos outra hora. Eles zombaram de Paulo. E Paulo o tempo inteiro está aqui defendendo que viu Cristo ressurreto. A esperança de Israel. Esses irmãos dizem a Paulo que não receberam nada. E veja, esses irmãos aqui que eles estão tratando é diferente do primeiro grupo de irmãos. Porque o primeiro grupo de irmãos que veio receber Paulo na Via Ápia eram irmãos convertidos da igreja local de Roma. Esses aqui eram irmãos de etnia, de sangue. Eles eram judeus, líderes judaicos. E eles estão sendo aqui chamados para que Paulo, a partir da liderança dos judeus, veja a estratégia de Paulo, ele pudesse manifestar o evangelho em Roma também para os judeus. E eles disseram, não chegou carta nenhuma de você aqui, embora aquilo que você pregue já chegou aqui como uma seita. Está todo mundo dizendo. E nem sempre no Novo Testamento, seita tem o conceito de hoje. Tá? Quando fala seita dos fariseus, seita dos nazarenos, é muito mais uma fatia religiosa da época, sem a conotação que temos hoje. Mas o texto diz o seguinte, meus irmãos, que tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, versículo 23. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Uma lição importante aqui. Para que serve a sua casa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que sua casa não serve só para o seu conforto? Já parou para pensar que Deus te deu um lar, Deus te deu uma sala, Deus te deu um quarto, Deus te deu dois, quem sabe uma garagem, para que você possa também receber pessoas ali para falar de Jesus? Você já parou para pensar que por vezes nós não temos salas suficientes nas igrejas? Que há igrejas menores, por vezes, que não têm recursos, que não tem um templo que cabe tanta gente, que não tem tantas salas. Mas você sabe que em cada cabeça aqui há uma sala disponível. Amém? Ou você está morando na rua? Se você não está morando na rua, é porque Deus te deu uma casa. E se Deus te deu uma casa, é para você usar para a glória dele. Porque esta casa aqui está sendo usada por um preso, uma casa alugada. Mas ele abre as portas e diz, a partir de hoje, aqui é um ponto de pregação do evangelho. Pegou a bênção ou não, gente? Ninguém mandou Paulo fazer isso, mas Paulo faz. Sabe por quê? Porque nesse momento o Senhor está dirigindo a sua vida. Quantas vezes nós ficamos olhando para o lado e pensando que se nós fôssemos um pouco mais abençoados, nós poderíamos fazer algo para Jesus. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de recurso, se nós tivéssemos, quem sabe, um quarto extra, quem sabe uma casa maior, quem sabe falar um pouco melhor, seja que for a tua desculpa, todas elas caem por terra agora. E quantas vezes nós arrumamos problemas por falta de serviço? Meus irmãos, a nossa vida por vezes é lotada de picuinhas, porque nós estamos com tempo vago. Comece a dedicar a sua vida a Cristo e você vai ver que não sobra tempo para o mal atuar na sua mente, na sua história e no seu coração. Perceba que Paulo não perde tempo.
Paulo agora olha para os lados e diz: Deus me deu uma casa, e a partir de hoje essa casa está aberta para manifestação da graça. Nós não podemos fazer, queridos, da nossa casa, do nosso lar, um ponto de discórdia, um ponto de luta, um ponto de briga. Temos que fazer da nossa casa um ponto da graça e da glória de Deus. Se é simples, não importa. Eu não acredito que Paulo esteja numa casa luxuosa aqui. Paulo está em condições ainda de um prisioneiro, não esqueça disso. Mas Deus deu a ele uma casa e agora ele abre as portas para falar de Jesus desde de manhã até a noite. Vocês estão compreendendo? Isso é muito forte para a gente, muito forte. Isso é muito poderoso para a nossa vida, gente. E veja que ele marcou um dia, ele chamou as pessoas para lá. Você acha que Paulo estava preocupado com o café da manhã, com o almoço, com o lanche da tarde, com janta? Deu para entender como as nossas desculpinhas começam a cair? Você sempre vai encontrar um jeito de servir a Deus quando o teu coração deseja obedecê-lo. Você sempre vai encontrar um jeito de desobedecê-lo quando você não deseja obedecer. O apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, queridos, que ele dedicava a sua vida desde a manhã até a noite e explicava com bom testemunho acerca do reino. E veja, procurava convencê-los, ouça isso, procurava convencê-los. O que ele está usando aqui é o poder da persuasão. E persuasão é diferente de manipulação. Manipulação é mundana, persuasão pode ser usada pelo Espírito para converter pessoas. Martyn Lloyd-Jones diz que a pregação é a lógica pegando fogo, ou seja, é o raciocínio agora tomado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que você falar do Evangelho para alguém, o Espírito Santo deverá guiar a sua mente e o seu coração. Não tenha medo. Abre a sua boca. Porque para um sedento, meu irmão, minha irmã, uma colher, um conta-gotas de água já faz diferença. Imagine um copo de água fresca. O Evangelho é muito mais do que isso. Nós temos a promessa de que aquele que cresce em Jesus, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. E Paulo está fluindo agora para um lado e para o outro. E veja que ele está falando com pessoas difíceis aqui. Judeus, líderes. Mas Deus tinha dado a ele aquela capacitação. Você vai encontrar ao seu redor sempre gente que você possa conversar. Pode não ser líder de uma religião, de uma seita, seja o que for, mas gente que esteja do seu lado, vendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, e Deus vai capacitar a sua vida para falar com eles. Isso é maravilhoso, gente. Isso é extraordinário. O texto diz que Paulo está usando a lei de Moisés e os profetas para falar de Cristo. Ou seja, a essência do Evangelho é sempre a partir das Escrituras. Não são historinhas para as pessoas se convencerem, para as pessoas a chorarem um pouquinho mais. O Evangelho é que transforma a mente das pessoas. O Evangelho que transforma as emoções, que dá uma nova visão para as pessoas. E o texto diz que uns criam nas suas palavras, mas outros rejeitavam. Esteja preparado para que as pessoas rejeitem o Evangelho vindo de você. Esteja preparado para que as pessoas não voltem mais na sua casa. Esteja preparado para perder as amizades do meio do caminho que vão te ouvir e não vão mais concordar com aquilo que hoje você vive. Mas Deus vai continuar sustentando a sua vida. Porque agora você tem a maior de todas as amizades, a amizade com Deus. Não foi assim que foi dito de Abraão, que ele era amigo de Deus? E existe alguém melhor posicionado nesse mundo do que alguém que possa ser chamado amigo de Deus? Temos aqui o apóstolo Paulo dessa maneira. E o texto diz que, havendo divergências entre eles, retiraram-se. Depois Paulo falou essas palavras, e agora Paulo, olhando a rejeição daqueles homens, cita Isaías. Isaías diz:
Ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convirtam, e eu os cure. Deus já tinha dito isso para Isaías, mas agora o apóstolo Paulo fica sabendo, ou melhor, sabendo disso, faz com que os judeus fiquem sabendo que haveria aquele que ouviria a palavra, mas rejeitaria. Veria o que Deus faz como maravilha, como sinais, como milagres, e não creria. Aqueles que tapariam os ouvidos, que teriam os comichões desse tempo em suas audições, nos seus ouvidos. E agora Paulo está vendo isso acontecer diante de seus olhos. Mas Paulo estava como prisioneiro, livre não só para viajar, mas agora para pregar. Ele está pregando para os judeus. Mas para esses judeus, ele faz um aviso. Ele está livre agora para pregar para os gentios. Ele está em Roma, e ali tem mais gentios do que judeus. Veja que coisa linda. E ele está dizendo, vocês estão rejeitando. Veja o verso 28. Estais cientes então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E eles ouvirão. Tem algum judeu aqui? Todos nós somos gentios. Todos assentados aqui somos os gentios que ouviram da parte de Deus e receberam o poder do evangelho no coração. Eles ouvirão. A garantia de que alguém vai ouvir a mensagem não é a sua eloquência, não é a sua vestimenta, não é o seu preparo, mas é o poder do Espírito Santo. Quando você abrir a boca, o evangelho será poder de Deus por causa do poder de Deus através do Espírito. Portanto, não subestime o poder de Deus através do evangelho. Não subestime o poder do Espírito que está dentro de você. Ao coração mais duro cabe pregar e cabe ao Espírito convencê-lo ou não. E Paulo está dizendo, os gentios ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram tendo em si grande discórdia. Agora veja, o texto de Atos termina com Paulo, o prisioneiro mais livre da história. Veja os versos 30 e 31. Leia comigo. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Aleluia. É bênção ou não, gente? Está encorajado agora? Quando Paulo chega para os judeus, ele chega com algemas. Isso está no texto. Eu estou preso com essas algemas por causa da esperança de Israel. Paulo estava numa cadeia domiciliar, numa casa alugada para a sua detenção. Estava com correntes, mas o texto diz que Paulo era livre. Recebia visitas, falava do evangelho e veja, quando você não puder ir às pessoas, Deus vai mandar as pessoas até você. Quando você não puder chegar aonde você gostaria, Deus vai mandar as pessoas onde Ele quer que elas estejam. Deus extraordinariamente espalha a sua própria mensagem, porque o primeiro missionário é sempre Deus. Deus enviou o seu Filho para fazer missões entre nós. Deus enviou o seu Filho para mostrar o seu poder de transformar pessoas. E agora nós vemos o apóstolo Paulo pregando o reino de Deus. O que a igreja prega, gente? É o reino de Deus. Igreja não prega lorota. Igreja não prega prosperidade. Igreja não prega essas mensagens da moda. Igreja não prega ideologia política. Igreja não prega para agradar seres humanos.
igreja prega o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder do evangelho e do reino de Deus. E este evangelho, diz o texto, é concernente ao Senhor Jesus Cristo. Concernente ao Senhor Jesus Cristo. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Tem a ver com o que Jesus fez na cruz por nós. A obra de Jesus na cruz. E o texto diz que Paulo fazia isso com toda a liberdade, sem impedimento algum. Aplicações para a nossa vida, temos 3. A primeira: se você é um servo de Deus, não se desespere diante do que pareça inesperado. Deus está cuidando da sua vida o tempo todo. Vou repetir. Se você é um servo de Deus, não se desespere diante do inesperado. Diante do infortúnio. Deus está cuidando de sua vida o tempo inteiro. Deus está controlando a sua agenda se você é um servo dele, assim como fez com Paulo. Deus está guiando o seu trajeto, assim como fez com Paulo, e por vezes as tempestades nos levam para mais distantes do que nós gostaríamos ou supunhamos. Mas é a mão de Deus que está fazendo tudo isso. Por vezes nós estamos no olho do furacão para que Deus converta mais pessoas. Por vezes nós passamos no meio de uma grande tempestade, é porque Deus deseja que alcancemos mais pessoas. Ainda há corações que serão alcançados através de nós. Ele está controlando a sua agenda, Ele está guardando o seu trajeto. Deus está garantindo o seu destino, ou seja, o seu destino não depende de horóscopo. Valha-nos Deus. Ainda tem gente que vem na igreja e vai dar uma olhadinha no seu mapa astral, que é para ver se de repente vai que converta-se em nome de Jesus. Entenda que o mapa da tua vida está aqui, que a bússola da tua história é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem conduz você, é Ele que vai te dizer para que lado você deve ir. E não é o seu mapa astral, e não os gurus que estão tentando te dizer o que fazer. Olhe para Cristo, olhe para a sua palavra e seja movido pelo seu Espírito. Deus está cuidando do seu trajeto, mas está também cuidando do seu destino, garantindo que você chegue até a vontade dEle. E qualquer destino que cheguemos aqui neste mundo, são paradas, mas não é a chegada final. Você pode ter uma parada ou outra que seja mais triste. Você pode, quem sabe, encostar aí nos seus dias em lugares tristes e sombrios, mas todos nós aqui sabemos, aqueles que são salvos por Jesus, que a nossa parada final é, na verdade, a nossa chegada a Jerusalém Celestial. E veja, há um caminho para isso muito mais lindo do que a Via Ápia, muito mais reto do que qualquer estrada romana ou qualquer outra estrada que possa existir. O caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. O caminho da retidão, o caminho do Evangelho, e é neste caminho que Deus garante o nosso destino. Você jamais chegará ao sul se estiver dirigindo bem ou mal na estrada para o norte. Não importa quanto você dirija e como você dirija, e você jamais chegará ao céu se você não estiver no caminho que é Jesus. Se você ainda acreditar nas suas boas obras, se você ainda acreditar que é pelo seu mérito, se você acreditar que é porque você é um bom pai de família, uma boa mãe, ou um bom filho, ou um bom patrão, ou um bom funcionário, se você ainda crer que você faz o próprio destino e garante a própria chegada, você está fatalmente perdido. Mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque Ele é o caminho dos perdidos e a garantia dos desvalidos. Ele é o sucesso dos incompetentes. Ele é a fortaleza para os fracos. Aquele que se olha no espelho e se vê uma tragédia, consegue enxergar a graça de Deus quando olha para Jesus.
Aquele que já desistiu da sua própria vida, das suas próprias tentativas, olha para Cristo e diz: há uma esperança para a minha vida. Cristo está garantindo o seu destino, Ele está se colocando ao seu lado, e não só isso, Ele está colocando pessoas estrategicamente ao seu lado, para que você chegue onde Ele ordena que você chegue. Deus não só põe os recursos no seu trajeto, mas Deus também põe pessoas para animar a sua alma. Aquele dia que você não quer sair da cama, aquele dia que você não deseja falar com ninguém, aquele dia que você acha que vai abandonar a sua fé, alguém te liga, alguém te encontra, alguém vai até você e diz para você de alguma maneira que Deus está contigo. Quem já se sentiu assim? Pelo menos meia dúzia aqui, né? O resto é tudo anjo. Tá certo, tá sempre voando nas alturas aí do eterno. Mas tem dia que você não está legal coisa nenhuma. Tem dia que tua vida de oração está indo pelo ralo. Tem dia que a Bíblia está empoeirada no Salmo 91 faz dias. Aí vem o Senhor e anima a sua fé. E coloca pessoas intencionalmente e estrategicamente ao seu lado. Para que te lembre, você precisa chegar no final. E tu vai chegar. É bênção ou não é? É muito forte isso, gente. É muito poderoso. Porque o Evangelho não é só um caminho, o Evangelho também é a chegada, porque Cristo, que é o caminho, também é a porta. E esta porta está aberta para o pecador. Esta porta da graça está escancarada nesses dias, dizendo ao pecador: entre. E Deus diz aos pecadores: entrem, e diz aos seus servos: forcem-os a entrar. Tem um trabalho profundo para que eles entrem. Insistam que eles entrem. Permaneçam convidando a que eles entrem. Este é o papel do pregoeiro da graça. Este é o papel daquele que leva o Evangelho de Jesus. Por fim, queridos, Deus está cuidando da sua vida. Portanto, não se desespere se você é um servo de Deus. Ainda que você, hora ou outra, se veja em circunstâncias difíceis, Deus está cuidando da sua vida o tempo inteiro. Segunda aplicação: diante de circunstâncias difíceis, não deixe de compartilhar o Evangelho aos perdidos. Pastor, está difícil, está complicado, eu estou dando meio que um tempo aí, porque eu estou passando. Meu irmão, comece a cuidar das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Pare de inventar história, que as coisas estão difíceis, que você está sem dinheiro, que você está triste, que você está... Comece a pregar o Evangelho e você vai viver o Evangelho na sua pele. É a providência de Deus da sua vida todos os dias. O crente não foi chamado para sentar num canto escuro da autopiedade e dizer: ai de mim. O crente foi chamado para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Assim disse Jó, depois que perdeu 10 filhos, perdeu todo o seu gado, perdeu todas as suas propriedades, e a sua esposa estava ofendendo ao seu Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Portanto, diante de circunstâncias difíceis, assim como Paulo, não deixe de compartilhar o Evangelho aos perdidos. Você é livre. Tem alguma coisa amarrando suas mãos, mas o seu espírito é livre. Tem alguma coisa amarrando as suas finanças, mas o seu espírito é livre. Tem alguma coisa amarrando talvez a sua família, mas o seu espírito é livre. Como livre que é, pregue a liberdade aos perdidos. Terceira e última aplicação: adore sempre ao Senhor por sua soberania na história. Aleluia. Deus soberanamente vai conduzindo todas as histórias. E veja quantas histórias Deus fez convergir num domingo aqui. E veja, dia desses, pastor Davi pregando, apontou para nós e disse: esta reunião é um milagre, e é mesmo. Porque nós sequer supomos quantos livramentos recebemos para chegar até aqui. Nós sequer fizemos contas quantos copos de água tomamos essa semana para que pudéssemos sobreviver. Nós sequer fizemos contas quantos biscoitos, quantas frutas, quantos pratos de comida, quantas porções de alimento. Nós não sabemos, e certamente não saberemos, quantas vezes
a mão do Senhor afastou de nós o mal de cada dia. Porque basta cada dia o seu mal. Então o mal de hoje existe. Porque cada dia tem um mal. Ainda que baste, ele existe. E o de hoje foi vencido. O de ontem foi vencido. O de amanhã será vencido. Porque Deus está conosco. Portanto, querido, querida, todos nós podemos olhar para Deus em sua soberania e adorá-lo. Sim, Senhor, o Senhor está conduzindo a história. Olhe para Cristo preso, abatido, crucificado, ao terceiro dia, ressurreto. Olhe para os discípulos tristes. Agora eles estão no domingo pela manhã, poderosamente encorajados. Olhe para Pedro 8 dias depois, aquele que havia negado dias anteriores, dias antes, a Cristo no Sinédrio. Agora Pedro está ouvindo de Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Que poder, que autoridade. Agora a vida de Pedro revestida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a partir de Atos capítulo 3. Ele prega, 3.000 almas se convertem a Jesus. Saiu de pescadores de peixes para serem pescadores de almas. Agora veja, o livro de Atos dos Apóstolos começa com Cristo ressurreto mais uma vez e termina com um homem preso por causa da esperança de Israel, que é o Cristo ressurreto. Mas este homem preso foi o preso mais livre que Roma já viu. Quem sabe as pessoas olham um crente numa grande dificuldade, por vezes num grande lamento até, numa grande tristeza, num luto profundo, eles não compreendem porque nós estamos de pé, o Espírito Santo está sobre nós. Louve a Deus pela soberania dele na história. Mas veja, não só na história, mas na sua história. Você precisa dizer: o meu Deus governa a minha história. Não basta que você creia que Deus governa a história da humanidade. Isso precisa ser verdade na sua vida. Quando você estiver atravessando uma rua, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, para não ser atropelado. Mas você do outro lado vai ter certeza: só consegui atravessar porque o Senhor me deu graça. Você pode ter todos os cuidados da sua vida, mas se Cristo não reger a tua história, tu está perdido. E nessa noite, queridos, no encerramento desse livro tão extraordinário, nós queremos honrar ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na história. Porque Ele levanta pessoas com poder e com graça e com autoridade e com intrepidez para falar do Santo Evangelho. E eu estou certo que nesta noite Deus não só está convencendo corações de que estão perdidos e precisam do Evangelho para que se tornem livres, como Deus também está chamando pessoas para pregar o Evangelho neste tempo. Para que abandone as suas preferências, abandone as suas agendas, que por vezes são tantas, abandone as suas falsas ocupações. Veja, falsas ocupações estão se multiplicando nos dias de hoje. Quando você acha que está tão ocupado e não está coisa nenhuma. Deus está chamando pessoas para deixar para trás coisas menos importantes, para que se dediquem mais tempo na pregação do Evangelho. A maioria não será pastor, não será obreiro, não será um presbítero local. A maioria não será um missionário que vai sair da sua cidade, do seu país até. A maioria será um trabalhador anônimo do reino, abrindo as portas de sua casa, tomando café com pessoas e falando do Evangelho, da graça que convence o coração do homem, o tirando das trevas e o levando para o céu. Este trabalho santo dos anônimos da fé, que leva as multidões para o céu. Nós estamos, meus irmãos, em tempos de relacionamentos virtuais.
Nós temos hoje pregações que alcançam por vezes, e até boas pregações, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. Mas não existe nenhum método que supere a pregação do 1 a 1, tete a tete, pessoas com pessoas. Assim Deus usou a vida de Paulo. E assim Deus também usará a nossa vida. Que Ele nos abençoe nessa noite. Que a graça de Deus seja derramada com impetuosidade sobre nós, para que nos tire da nossa zona de conforto, para que nos tire de nossas preferências e nos coloque a militar, a lutar, para que cheguemos todos juntos com as mãos cheias de frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.